Não, primeiro que eu gosto do Cruzeiro. A gente tem uma relação de sentimento forte desde 97. Porque o Cruzeiro, quando o Paulo Autuori estava aqui em 97, dirigindo a equipe, o Cruzeiro me permitiu fazer um estágio, e foi meu primeiro estágio num clube de ponta do futebol brasileiro. E para um desconhecido como eu era, né, isso tem muito valor. Então estabelecemos uma relação de amizade com muitas pessoas aqui desde aquela época. E eu sempre olhava para o Cruzeiro como um lugar que eu gostaria de trabalhar na minha carreira. Já havia acontecido, né, duas oportunidades que a gente não conseguiu realizar, e dessa vez eu achei que era a hora de estar aqui. Eu acho que você olha nessa relação de futebol, e eu olhei para o Cruzeiro e pensei que o Cruzeiro precisava de um treinador como eu, e que eu precisava de um clube como o Cruzeiro para dirigir nessa hora. Eu penso que os grandes clubes precisam pensar em título sempre. Você não pode iniciar a temporada almejando menos do que conquistar alguma coisa. A distância entre almejar e estar preparado para atingir o objetivo é que a gente precisa construir. Em alguns períodos essa distância é maior, em alguns outros ela te aproxima mais. O que eu penso é que os grandes clubes precisam ser mais estáveis. Você não pode ser bicampeão brasileiro e depois, no outro ano, lutar para não cair. Ou há 2 anos atrás também lutar para não cair. Com a estrutura que se tem à disposição, eu acho que a gente precisa ser mais estável, e aí o segredo está nesse planejamento que a gente está se referindo como clube, né? Para você não oscilar tanto, você precisa amparar suas decisões em questões mais técnicas. É para isso que estávamos falando antes do analista de desempenho, ou da equipe de analista, porque ela é uma equipe, né? As grandes equipes no mundo hoje fazem isso, grandes clubes no mundo. Eles têm observadores por todos os lugares, eles conhecem mais os jogadores brasileiros do que nós mesmos, né? Eles sabem o que é importante para você avaliar, e isso a gente precisa fazer melhor para não oscilar tanto, e para poder prometer ao torcedor, quando iniciar a temporada, que você vai estar no grupo de elite brigando pela conquista, que eu acho que é o lugar que o grande clube tem que estar. Todos os grandes vão ter condição de ganhar, né? Um dia vai ser o Cruzeiro, outro dia vai ser o Corinthians, depois vai ser outra equipe. Mas você tem que estar ali na briga sempre com eles, porque esse é o lugar do clube grande. Agora, como fazer isso? Tirando a parte subjetiva do futebol, que é importante ressaltar que existe, porque nós jogamos um esporte que uma bola muda a história. Tirando essa parte, é possível planejar grande parte das outras questões, né? Existe um livro escrito por um ex-dirigente do Barcelona, Ferran Soriano, de título A Bola Não Entra Por Acaso, que aborda muitas dessas questões, né? As dificuldades do dia a dia, como você precisa enxergar o futebol de hoje, e eu diria, olhando lá à distância, que o mundo sabia que alguns grandes jogadores do Cruzeiro iriam sair do Cruzeiro 2 anos depois da conquista, ou no mínimo depois da Libertadores seguinte. Então, se você sabe que isso vai acontecer, que é inevitável, que a valorização dos jogadores naturalmente te impede de continuar com todos, por mais significativo que eles sejam, que eles vão buscar valorizações maiores, que é importante para eles, em termos de realização profissional, irem para um outro
mundo, você precisa se preparar para isso. E o caminho é que às vezes confunde um pouco. Para substituir um grande jogador, vamos citar nomes para não falar tão subjetivamente. Quando o Everton Ribeiro chegou, Everton Ribeiro não era o Everton Ribeiro que saiu. Mas só que quando você vai buscar um substituto para o Everton Ribeiro, quando ele sai, você quer um cara, você quer um outro Everton Ribeiro. E aí não dá. Aí não existe possibilidade de você fazer. Então isso é importante quando você vai fazer esse planejamento. Você encontrar alguns jogadores que precisam sustentar mesmo, serem referência, mas você precisa encontrar outros que precisam crescer no Cruzeiro. Você precisa fazer o jogador no Cruzeiro também. Isso faz parte de uma oxigenação da folha de pagamento. Porque senão você atinge números estratosféricos e não consegue cumprir. Porque uma folha que atinge 100 pontos no final de 3 anos de conquista, se você não oxigenar, ela vai a 150 pontos logo depois. E na verdade você precisa voltar um pouco para 80 pontos, para depois chegar aos 100, depois no final de 2 anos de conquista de novo. Para não falar em valores que são fora, né, da realidade das pessoas, então acho que é um bom parâmetro para entender como isso funciona. Você já está produzindo seus novos Everton Ribeiros aí? Temos que estar atento ao mercado. É isso que você analisa em termos de desempenho para tentar errar o menos possível. Você erra, é um mundo em que a gente erra, mas não se pode em 10 errar em 8, nós podemos errar em 2, temos que acertar em 8. Essa é a proporção, né, de um bom planejamento. E o Brasil produz jogadores de qualidade, em profusão eu diria ainda, produz tanto quanto produzia antes. E cabe a nós detectar onde eles estão, né, a característica que eles têm para essa ou para aquela equipe que imaginamos, para essa ou essa característica de jogo, para a cultura futebolística de um Cruzeiro, que é diferente da cultura futebolística de um Grêmio. Então você encontrar e unir tudo isso faz parte dessa visão que a gente tem que ter e da competência de fazer um trabalho planejado. Eu penso que o futebol de hoje exige um dinamismo um pouco maior, e a característica dos jogadores que se tem para esse dinamismo está da seguinte forma: uns que correm muito e não pensam tanto, e outros que pensam bastante, mas não correm tanto. Nós estamos num dilema para achar um jogador que se situa no meio dessas duas características, que é o cara que tem uma boa dinâmica, mas que pensa o jogo, que é capaz de armar a jogada e tal. Eu penso que, por característica, o 10 mudou um pouco, né, em função disso que nós estamos falando, na forma de jogar no Brasil. Hoje as equipes estão jogando muito 4-1-4-1, que é um sistema importado, que nada mais é do que um 4-3-3, que baixa os extremos para marcar mais aqui no meio campo, coisa que não se fazia com os pontas de antigamente. Mas todos os jogadores de meio campo precisam ter capacidade de compartilhar mais essa função que antes era dado mais a um único jogador, que era o camisa 10. Acho que isso que nós precisamos voltar a fazer. Que a gente não se satisfaça com o volante que só marque. Que a gente exija que no mínimo o segundo homem de meio campo se junte a essa tarefa para compartilhar com o meia a capacidade de armar a equipe. Que um desses jogadores que estão jogando na extrema também seja um meia, porque senão você vai ter 2 corredores e na hora H, quando marcarem o seu único armador, ninguém vai armar, porque ninguém consegue. Então achar o equilíbrio na escolha desses jogadores vai fazer com que a gente resolva todos esses problemas
e consiga formar um time com ótima qualidade de futebol, que eu acho que é isso que a gente tem que perseguir sempre. No Brasil hoje, você reduz essa discussão para os seguintes aspectos, né? Se um time joga com 3 zagueiros, é defensivo. Se um time joga com 3 volantes, é defensivo. Se um time joga com 3 atacantes, é ofensivo. E são pensamentos muito simplistas e muito rasos para o futebol de hoje, tá? Recentemente, lendo o livro do Guardiola, eu li uma parte quando ele chegou no Bayern, que o jornalista que estava acompanhando o trabalho para escrever o livro manifestou uma estranha preocupação do Guardiola com a parte defensiva, que ele, jornalista, não esperava. E aí, numa conversa um pouco mais reservada, o questionou sobre isso. Como que um técnico que era conhecido muito mais pelos aspectos ofensivos, pelo um futebol brilhante, bem jogado, tinha tantas preocupações com a questão defensiva. E ele disse o seguinte: se minha equipe se defender bem, eu tenho certeza que ela vai estar muito preparada para atacar bem. Eu respeito a ordem que se coloca isso. Você pode inverter um pouco, você pode dizer que uma equipe que ataca bem, ela também está mais preparada ou precisa se defender menos, é verdade. Mas ambas têm uma relação muito direta. Uma equipe que se defende mal, ela ataca com medo. E você não pode atacar ninguém com medo. Se você estiver fazendo a tua jogada ofensiva preocupado que se você perder a bola, vai acontecer algo muito grave lá atrás, você não ataca tranquilo. Então, não existe mais hoje uma coisa separada da outra, assim como não existe a preparação física mais separada da preparação técnica. O futebol é um todo, mas um todo mesmo, né? Está aí a periodização tática para comprovar isso, né? E eu acho que a gente precisa enxergar o futebol exatamente como um todo, tá? Tem a especificidade, acho que temos que ter a preocupação específica com determinadas situações, por isso que escolher um modelo de jogo hoje é muito importante, porque a partir da escolha do modelo de jogo, da construção de um modelo de jogo, é que se constrói todo o resto, se constrói o modelo de treino, né? Se constrói o treino específico para funções e para características dos jogadores que precisam jogar. Então, eu como todo brasileiro gosto de um futebol ofensivo. Mas outras modalidades brasileiras também só atacavam e tiveram que se preocupar com a parte defensiva. O basquetebol brasileiro só atacava também, se defendia muito mal. E depois tivemos que ouvir de alguns técnicos que vieram de fora que precisávamos melhorar a parte defensiva para sustentar essa grande qualidade ofensiva que tivemos. O voleibol brasileiro também era muito técnico, mas bloqueava pouco, defendia mal. E tivemos que melhorar a parte defensiva e não perdemos nada na parte ofensiva. Então, esse é um assunto que nós precisamos discutir bem para o torcedor brasileiro enxergar melhor. Não precisa abrir mão da parte ofensiva de uma equipe para você se defender bem. Uma coisa não está separada da outra. Elas precisam estar interligadas para que a equipe seja realmente muito boa. Aí voltamos para a qualidade do jogo. Então, independentemente se eu colocar 3 volantes, ou se eu colocar 3 atacantes, ou se eu colocar 3 defesas, o time tem que jogar bem. Os meus volantes têm que ter qualidade de saber jogar. É muito duro para a gente ouvir isso, mas a Alemanha nos ganhou de 7-1 com 3 volantes. 3 volantes de muita qualidade. Um jogo com muita qualidade. Mas isso é importante. Então, essa é a discussão que me serve mesmo. Eu acho que cada vez mais a gente tem que entender que o jogo precisa ser melhor construído, precisa ser melhor jogado. O defeito está aí. Não está
no sistema, né? Todos os sistemas jogam bem. Se bem executados, jogam bem. E também todos jogam mal, se forem mal executados.